É com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite para adorar ao Senhor. Neste momento eu te convido para juntos estarmos orando e agradecendo a Deus por mais um dia na presença dEle. Pai, nós queremos render louvores e graça ao Teu nome, porque só Tu és merecedor de toda a honra e de toda a glória, Pai. Te agradecemos pela oportunidade que nós temos de adorar o Teu santo nome. Nós queremos entregar todo este culto nas Tuas mãos, ó Pai, porque somente a Ti seja dado toda a honra e toda a glória, Pai. Nós queremos exaltar o Teu nome nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graça é o que nos permite estar aqui nesta noite. Então, em nome de Jesus, adore ao Senhor e agradeça a Ele, porque nós não merecemos, mas mesmo assim, o seu infinito amor nos alcança diariamente. Então, com bastante alegria na sua casa, onde quer que você esteja neste momento, que você possa estar adorando ao Senhor e agradecendo a Ele a oportunidade de poder exaltar e glorificar este nome tão lindo. Tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Teme a terra, o povo ao santo, eu admiro, desejo tanto, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, e sou liberto em ti. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça, és como o sol, que a face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, e sou liberto em ti. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, e sou liberto em ti. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, 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 oh,
O nosso Deus, Ele é grande, Ele é maravilhoso e poderoso. Ele é o início, Ele é o fim. O nosso Deus está presente em todos os lugares. E nós o amamos, nós queremos exaltar a esse nome que é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Porque somente por Ele nós estamos aqui. Somente por Ele nós temos o ar que nós respiramos. Nós somos gratos ao Senhor nessa noite por tudo que Ele tem nos concedido viver. E que nós possamos gastar a nossa vida diariamente no altar dele, para exaltar e glorificar esse Deus que tanto nos ama. Então, em nome de Jesus, continue adorando ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. Início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, és tudo pra mim. Tu és
Obrigada, Jesus, pelo teu amor para com as nossas vidas. Obrigada porque todos os dias o Senhor nos dá uma nova oportunidade de te adorar, de te servir, de nos redimir dos nossos erros. Em nome de Jesus, que o Senhor possa conduzir a cada passo das nossas vidas, para que nós possamos estar diariamente na tua presença, louvando e agradecendo o teu nome, Pai. Nós reconhecemos a tua soberania, Pai. Queremos exaltar o seu nome todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Muito bom poder estar aqui e adorar ao Senhor e render graças ao nome, porque o nosso Deus é altíssimo. Temos que render graças mesmo ao seu nome, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Amados, o Senhor colocou uma palavra no meu coração e, na verdade, eu estou entendendo que esse é o primeiro de outros momentos que vamos viver voltados para esse tema, porque o Senhor tem me feito ver a importância e a relevância na minha prática de vida cristã, e não apenas no meio dos meus irmãos, mas também em tudo que eu faço, em tudo que eu sou, uma vez que Deus, Ele não é diferente em determinado lugar. Nós temos esta facilidade, ou faz parte da nossa natureza. Não sei se você já percebeu, existem muitas pessoas que impensadamente, inconscientemente, ela muda de acordo com o lugar onde ela está. Existem crianças que são arteiras em casa e quando chegam na escola são quietas, atenciosas, desobedecem em casa, mas na escola não é assim. E vice-versa. Às vezes é tranquilo em casa, mas quando chega na rua, ou se denota outra pessoa, outro jeito de ser. Porque todo o ambiente novo que nós estamos, nós temos a ideia de reconfigurar-nos de acordo com aquele ambiente. Até que você seja livre para agir, mas muitas vezes você já se enquadrou em algum perfil e você acaba sendo aquilo até que aquilo termine. Mas Deus não é assim. Eu gostaria de pensar com vocês em princípios da lealdade. Nós vamos pensar em alguns textos aqui e vamos falar um pouco sobre lealdade. E o que é lealdade? Lealdade é o respeito aos princípios e regras que norteiam a honra e a probidade. Então, lealdade é respeito aos princípios e regras que norteiam a honra e a probidade. E o que é probidade? Probo, né? Tem a ver com integridade, com honestidade. Então, eu preciso falar então sobre caráter. E eu preciso que você entenda princípios, por exemplo, como o princípio da honra. A Bíblia fala: honre o teu pai e a tua mãe, para que prolongue os seus dias na terra. E quando é que você tem que honrar o teu pai e a tua mãe? Apenas quando eles te dão presente, apenas quando eles estão fazendo ao seu ver bom para você. Na verdade, ainda que não esteja indo tudo bem como você gostaria que fosse, a Bíblia diz que você precisa honrar a eles. Então, a Bíblia está falando acerca de um princípio. E o que é fiel, né? Vocês vão ver muito a expressão fiel aqui. Então, fiel é aquele que dá mostras da lealdade, que não contraria a confiança depositada. Ele é leal, ele é devoto. Então, nós temos que ser fiéis e leais ao Senhor. E nós precisamos entender isso. Por quê? Porque nesse mundo do meu Deus, há tanta coisa que você faz,
Há tanta coisa que acontece e você é um agente de decisão. E como um agente de decisão, toda hora você precisa decidir. E muitas vezes você decide em função do seu benefício. Ei, você precisa entender que algumas vezes há pessoas que são fiéis apenas a si mesma. Mas o Senhor nos convida a entendermos o que é fidelidade. E aí eu quero ir com você num texto, logo para a gente introduzir a palavra, a expressão lá em Hebreus capítulo 6, versículo 13, 14, diz assim: quando Deus fez uma promessa a Abraão, jurou por si mesmo, tendo em vista não haver outro maior por quem jurar. E declarou: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Então Deus, ele jurou por si mesmo, porque não tinha um outro ser maior para que ele pudesse jurar. Então ele jurou fidelidade a Abraão. Ele jurou que ele seria leal à promessa que ele estava fazendo a Abraão. Agora o que acontece? Vamos pensar, para você entender já a importância e a relevância do tema, vamos pensar então no oposto de lealdade, no oposto de fidelidade. Porque se fidelidade é você honrar a confiança que te foi confiada, infidelidade é você desonrar. Quando você casa, você espera que seu cônjuge lhe seja fiel. Porque se houver traição, então terá sido infidelidade. Vá comigo lá, a expressão lá em Mateus, capítulo 26, versículo 23 e 24. A Bíblia diz assim: indicou-lhe Jesus: aquele que comer juntamente comigo do mesmo prato, este é o que vai me trair. O Filho do Homem vai, de fato, está escrito a respeito dele, mas ai daquele que trair o Filho do Homem, melhor lhe seria jamais haver nascido. Olha o que Jesus está falando acerca da infidelidade, ou da pessoa do infiel. É melhor você não ter nascido. Jesus tratou de prostitutas, Jesus tratou de ladrões corruptos, Jesus tratou de endemoniados, pessoas possessas por um espírito maligno da parte do Satanás. Jesus tratou em vários sentidos de enfermidades, mas para nenhum desses Jesus disse: era melhor que você nem tivesse nascido. Mas para o infiel, Jesus falou. Porque o infiel é aquele que contraria a confiança dada. E foi isso que Judas fez. Por que pegaram Jesus no Monte das Oliveiras? Porque só os discípulos sabiam que ele estava ali. Por que acertaram quem era Jesus? Porque Jesus era tão comum que a regra foi o seguinte: quando eu chegar lá, eu vou beijar ele. Aquele que eu beijar, esse é Jesus. Então ele chegou e beijou. Então entenda, amados, o princípio da lealdade e da fidelidade, quando nós voltamos aqui no outro texto que nós lemos, que é de Hebreus, nós estamos falando de quem? Foi com quem que Deus jurou por si mesmo? Deus jurou por si mesmo com Abraão. Foi quando tudo começou. Porque o homem estava caído, o homem estava em pecado, e Deus procurou alguém para que ele pudesse então fazer uma aliança, e através desta aliança ele começar então trazer de volta, suscitar um povo que fosse um remanescente da sua vontade.
E quando Deus vai fazer isso, além dele jurar por si mesmo, ele procura alguém que lhe fosse fiel, alguém que lhe fosse leal. Por quê? Porque era uma aliança. E era uma aliança que não poderia ser quebrada. Porque pensa você, se Abraão tivesse quebrado a aliança. Ele foi até o fim. Ele creu contra a esperança. Ele não negou o seu filho. Em tudo ele foi aprovado. É tanto que Abraão é considerado por Deus o pai da fé. Para você entender o tamanho da relevância da fidelidade. E aí nós ficamos pensando, mas ok, alguns poderiam falar para mim que estão me ouvindo, eu já sou fiel, por quê? Porque eu já sou crente, porque eu já sou membro de uma igreja. Ok, isso é muito bom, mas eu quero que você entenda o seguinte, andar junto não significa intimidade. Hoje em dia, no mundo secular, as pessoas elas namoram sem roupa. Não sei se você por certo, já deve ter percebido. As pessoas, infelizmente, hoje em dia, já namoram sem roupa. E elas conhecem a nudez dos outros. E isso parece com um fundo de que isso é intimidade. Não é. Não é. Só é nudez. Estar perto não significa estar no mesmo propósito. Porque há pessoas que se juntam às outras para andar por um tempo, para honrar os seus propósitos pessoais. Só que Deus, Ele quer aliança. Sabe que Deus não quer namoro? Deus quer casamento. E olha só o que o Senhor diz lá em Jeremias, capítulo 12, versículo 1. A expressão é assim: então Yahvé replicou-me, viste bem, porque eu estou vigiando, a fim de que a minha palavra se cumpra. Além de Deus ser fiel, ele vigia no que ele disse. Por que ele vigia no que ele disse? Porque ele não suporta infidelidade. Fidelidade é o caráter de Deus. Você faz ideia o que é Deus Todo-Poderoso jurar por si mesmo a um homem que era uma criatura? Tamanho rebaixamento do Altíssimo, mas por quê? Ele precisava de um acordo. Ele precisava de uma legalidade na terra. Então ele fez uma aliança com o homem. E esta aliança foi uma aliança de fidelidade. Olha o que a palavra diz lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então todos nós somos ministros. Deus nos colocou através de Jesus em uma posição. E o que é ministro? Ministro é uma pessoa que recebe uma autoridade para determinada função, para ser responsável em determinado setor. Tem o ministro da Fazenda, ministro da Justiça, ou seja, pessoas que são responsáveis por aquelas áreas. Nós todos fomos feitos ministros desta nova aliança. Da aliança que começou com Abraão, com Abraão, a aliança abrâmica, mas agora no sangue de Jesus, ele estabeleceu a nova aliança. E nós estamos nesta nova aliança.
Uma aliança de quê? Fidelidade. Agora, sabe o que é interessante? É tão fácil você trair. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, olha, se você casar, ok. Quando você casa, o que acontece? Você faz um voto de fidelidade à sua esposa, o seu esposo. O que a Bíblia diz? Que se você olhar para alguém, desejando no teu coração, você já cometeu adultério. Então, trair é muito mais sensível do que se separar. Se separar é a consequência da infidelidade. A infidelidade não começou no divórcio. Começou na decisão de cada pessoa. Mas nós fomos feitos ministros de uma nova aliança, porque nós recebemos uma incumbência de responsabilidade, e essa incumbência de responsabilidade está sobre nós com poder. Olha só o que a palavra diz em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Portanto, de todos nós considerem como servo. Portanto, que todos nós considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. E o que se requer desses encarregados? Que lhes sejam fiéis. Fidelidade é o que se espera. Você entende isso? Fidelidade é o que se espera. E fidelidade, lealdade, porque fidelidade é uma mostra da lealdade. E lealdade é você realmente reconhecer o lugar de honra que você tem. E você zelar por esse lugar de honra. E você honrar aquele que lhe confiou. Deus lhe confiou um lugar, uma posição. Você precisa ser leal ao Senhor. E quando você é leal ao Senhor, você é leal a tudo o que Ele está fazendo, a tudo o que Ele é. A palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, assim: o que ouvistes de mim diante das muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. A quem você deve confiar a confiança, a quem você tem que ortogar a autoridade, a liberdade de fazer discípulos, a homens fiéis. Você é fiel? Você é fiel ao Senhor? Você tem a prática da fidelidade? Até onde vai a sua fidelidade? Porque entenda uma coisa, queridos, infidelidade é infidelidade em qualquer lugar. Por exemplo, vamos mudar para outro país? Estados Unidos, o que é infidelidade lá? É infidelidade, é não ser fiel. Vamos para Austrália, é a mesma coisa. É igual gripe. Pensa comigo, gripe. Gripe aqui, né, é um reflexo do resfriado, certo? E lá nos Estados Unidos? Também. E no Canadá? Também. Porque gripe é gripe em qualquer lugar. Ei, Satanás é Satanás em qualquer lugar.
Fidelidade é fidelidade em qualquer lugar. Infidelidade é infidelidade em qualquer lugar. Aí você pode pensar assim, pensa comigo por favor. Mas eu fiquei gripado. Por quê? Porque eu estava com sangue quente, suado, no calor, e eu entrei num ambiente com ar-condicionado e eu fiquei exposto ao ar-condicionado, então tive um choque térmico e quando eu saí dali, eu já estava com o corpo meio ruim, então fiquei gripado. Ou alguém pode dizer assim, mas comigo aconteceu diferente, porque eu peguei chuva, 3 horas, fiquei encharcado de água, demorei para trocar de roupa, então por causa disso eu fiquei resfriado, fiquei gripado. A gripe de um não é diferente da do outro, apesar da forma que cada um pegou a gripe. Entende? Porque gripe é gripe. Então, infidelidade é infidelidade, independente como é a sua história. E o que Deus está dizendo? Olha, tudo que você conhece, transmita, ou seja, transfere a homens. Qual é a qualidade de homens? Fiéis. De tal forma que não há lugar, espaço para o infiel. Deus não conta com infiéis. E nós precisamos ser fiéis ao quê? A Ele, a palavra dele. Você lembra como é que foi lá no céu a história? O que aconteceu? A história nos faz entender, a Bíblia nos faz entender que Deus fez todos os anjos, deu a eles, cada um lugar de confiança, mas depois, em certo tempo, achou-se no coração de Lúcifer, de que ele agora não estava mais voltado para adorar ao Senhor. E ele estava persuadindo os outros a também não adorar ao Senhor. E por causa disso, 1/3 do céu se tornou infiel. Então, toda vez que você ver um indício de infidelidade, isso tem um reflexo de Satanás. Então, você precisa, como eu, sermos cuidadosos. Nós precisamos ser fiéis em todo o tempo. Não apenas na igreja, mas em todas as áreas da nossa vida. Porque se você é casado, casada, cuide-se para ser fiel, não apenas em ato, mas também em pensamentos, porque tudo começa do começo. No seu trabalho, seja fiel. Seja uma pessoa fiel, leal, digna de confiança. A confiança a você confiado, delegado, honre. Honre, seja fiel àquilo que lhe propõe. Porque são essas pessoas que Deus ele olha e são essas pessoas que Deus escolhe. Agora eu quero te dizer o seguinte, que Deus escolheu Judas, certo? A gente já bota a placa em Judas de traidor, mas nem sempre ele foi traidor. Nem sempre Judas foi o traíra. Houve um momento que ele decidiu fazer isso. Mas a proposta inicial não era isso. Mas tudo começa do começo. Aí você precisa olhar para Judas, não é o tema da noite. Eu espero um dia falar sobre isso, mas não é o tema da noite. Mas se você for reconhecer os passos, olha para Judas. Quando ele traiu, já não era a primeira evidência da traição dele.
já tinha outras coisas que ele fazia dentro dos discípulos, entre os discípulos. Então, a questão de infidelidade, deslealdade é tão complicada, sabe por quê? É tão delicada, porque, por exemplo, alguém é autoridade sobre a sua vida, ok. Aí chega alguém e começa a falar mal dessa pessoa para você. Talvez você não falou nada, você só falou assim, aham. Pronto. Aham, brasileiramente falando, significa é verdade. Significa você tem razão. Significa eu também concordo. Então, mesmo sem usar uma palavra, apenas um burbúrio, você foi infiel. Porque tudo começa do começo. Não pensem vocês que um terço que caiu do céu, caiu de uma vez. Não pense você que não levou tempo para Eva comer a fruta. Porque a Bíblia diz que Eva ficou olhando para a fruta, porque estava ouvindo a serpente. E ela chegou a algumas conclusões de que realmente a fruta era bonita, era desejável para comer, era desejável para dar entendimento. Houve um convencimento sobre ela. E então ela decidiu. Como somos agentes de decisões, o diabo, nosso adversário, ele anda em derredor. E aí, eu queria ler com você Efésios capítulo 4, para a gente pensar aqui rapidamente em algumas instruções, algumas orientações, para a gente ver uma expressão muito importante aqui no meio, porque na verdade a Bíblia toda é importante. Mas a palavra diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 25, portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros uns do outro, do mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis, acalmai a vossa ira antes que o sol se ponha. Eu quero ficar no 27, mas eu vou ler, depois eu volto nele. E não deis lugar ao diabo. Aquele que roubou, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente o que for útil para edificar, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. E não entristeçai o Espírito de Deus, com a qual foste selado para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, sejam eliminados no meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede sóbrios e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma forma como vos perdoou em Cristo. Então, você está vendo que aqui tem algumas instruções de conduta, instruções de fidelidade, de honra, de caráter, de postura, de honra a Deus. Só que aqui no meio, versículo 27, a expressão é assim, olha, não dê lugar ao diabo. Por quê? É possível que no meio de tudo que você está fazendo, você acabe dando um lugar para Satanás. Em uma coisa só, porque ele só precisa de uma brecha, de uma área da sua vida. E é naquela área, porque o que a Bíblia fala? Que ele anda em derredor procurando um lugar. Então, a Bíblia fala, não dê lugar. Há um lugar que você pode dar. E a Bíblia está falando para quem? Paulo que está dizendo para quem? Para uma igreja. Qual igreja? Efésios. A igreja lá em Éfeso. Então, não é para o mundo, é para os santos. Ei, não dê lugar. Porque se você der lugar, você vai ser contaminado.
E se você der lugar, qual é o caráter dele? É o mesmo caráter lá do céu. Ele persuadiu 1/3. Quando ele veio para a terra, ele persuadiu Eva e Adão. E desde então, ele continua persuadindo. Ele persuadiu Caim a matar Abel. E por aí vai. Não dê lugar. Porque se você der lugar, ele vai entrar. E ele vai fazer aquilo que dele é próprio. E o que dele é próprio é rebeldia. É infidelidade. Por que rebeldia? Porque ele pegou a honra que Deus deu para ele, a autoridade de ministro que Deus tinha confiado a ele, e ele transgrediu. Ele queria usar a autoridade que ele tinha como ministro do céu para se tornar Deus do céu. E ele vai começar pelo começo, se você der lugar a ele. Por isso que Deus, ele é tão forte naquela expressão com Judas, era melhor que ele nem tivesse nascido. Porque Deus abomina a infidelidade. Para terminarmos, queridos, já estou terminando, a palavra diz assim, olha, vá comigo, aqui em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 6, a palavra diz assim, pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele a quem recebe por filho. Suportai as dificuldades, aceitando-a como disciplina. Deus nos trata como filhos. Ora, qual é o filho que não passa pela correção do seu pai? Mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tomado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. O que eu posso entender disso aqui? Sabe, olha, que Deus deita fora o rebelde. Deus deita fora o rebelde. Porque Deus diz, olha, há uma perca da filiação. Já não é mais filho, já é bastardo. Isso é forte. Mas o que acontece aqui? É porque todo filho ouve a correção, mas aquele que não se permite ser corrigido se rebela. E o que se rebela perde a filiação. Você pensa que Deus não quis tratar com Lúcifer no céu? A questão é que ele não estava aberto a tratamento. Porque aos que estavam abertos a tratamento, pensa no homem agora. Olha, Pedro errou com Jesus. Pedro errou muito, muito. Mas Pedro se arrependeu e ficou. E Jesus depois foi tratar com Pedro, mas diferente do que nós pensamos de que talvez Jesus iria tratar com Pedro, dizendo assim, Pedro, você me traiu, né? Você é traíra, você me negou. Jesus não conversou nada disso com ele, porque Jesus entendeu que Pedro já havia voltado atrás, que Pedro havia permanecido, a conversa foi outra. Jesus falou assim, Pedro, você me ama? Pedro falou, te amo. Então, vai cuidar das minhas coisas. Porque você já está pronto para cuidar das coisas. Você está entendendo que Jesus está colocando Pedro numa posição de autoridade? Jesus está confiando a Pedro as ovelhas que era dele. Vai cuidar. Depois passou um tempo, dá-se a entender de que Pedro não entendeu, mas não compreendeu. Jesus pergunta de novo, Pedro, você me ama? E ele falou, te amo, Senhor. Então Pedro, ei, vai cuidar das minhas ovelhas? Porque aquele que é fiel pode cuidar. Apesar das quedas, dos erros, olha, tem um trabalho a ser feito.
Se não bastasse, pela terceira vez, Jesus falou: Pedro, você me ama? Aí Pedro fica preocupado. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que te amo. Então, Pedro, meu filho, vai. Porque achou-se em Pedro fidelidade. Então você pode oscilar. Você pode ir para o mar e depois no mar ficar com medo, escorregar. Você pode falhar, você pode bambear, até que um dia você se apruma, até que um dia você amadurece, até que um dia você aprende. Mas você precisa estar nesse caminho de aprendizado. Você precisa deixar todos os dias esse encharco de infidelidade de você, da sua vida, do seu jeito de ser, do seu caráter. Você precisa melhorar, você precisa se purificar. Você precisa se santificar e se entregar ao Senhor. Porque Deus quer que você seja fiel. Ei, você que tem namorada, você gostaria de que a sua namorada ficasse beijando na boca de outro? E no sábado e no domingo pegasse na sua mão e fosse para a pracinha? Tem que ter fidelidade. Você tem que ser fiel. Mas quantas vezes ficamos namorando as coisas de Satanás? Você tem prazer nas coisas das trevas, mas você se acha fiel a Deus. E não é assim. E se Deus te corrigir e você, eu não acho que é assim. É do jeito do Senhor, precisa ser do jeito do Senhor, porque senão você não vai ser filho, você vai ser bastardo. Olha só o que ele diz: além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam. Você entende que ele é o seu pai, e ele está se colocando como seu pai, está falando dos seus pais da terra, mas ele é o pai do céu, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos. Portanto, nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhe parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que com ela foram disciplinados. Sendo assim, fortalecei-vos as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Você precisa entender o caminho da fidelidade. E você precisa se permitir a construir isso em você. E isso vai além da igreja, das coisas aqui. Isso precisa ser o forjar do seu caráter. Você precisa ter isso em todo lugar onde você vai. Porque as pessoas vão entregar as coisas àqueles que são fiéis. Mas quem é que quer entregar as suas coisas para aqueles que não têm honra? Olha só o que diz o 13: preparai caminhos retos para vossos pais, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Preparai caminhos retos para os vossos pés. O que Mateus 14:6 vai dizer? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quais são esses caminhos retos? É Jesus. Ei, não é o seu caminho. Ei, você não é o caminho. O caminho é Jesus. Ele é o caminho. Seja fiel do jeito dele, porque ele foi fiel ao Pai, mesmo
em crise. A Bíblia vai dizer que lá no Getsêmani Jesus orou por 3 vezes. Da mesma forma, e era um clamor, era uma súplica, era uma insistência, era um rogo, clamando ao Pai: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Passa. Mas todavia, Senhor, que não seja do meu jeito, seja do seu. Isso é fidelidade. É fazer do jeito do Senhor, ainda que seja com gotas de sangue, ainda que seja cravado numa cruz, ainda que seja cuspido, machucado, ferido. Eu não sei como que isso vai se refletir a você na sua prática de vida. Mas importa que os encarregados sejam achados fiéis ao Senhor. Último versículo. Você precisa entender uma coisa. Não tem uma moeda? Pensa comigo numa moeda de R$1. Uma moeda tem cara e coroa. Tem 2 lados. Deus, Ele é amor, Ele é bondade, Ele é graça, Ele é misericórdia. Mas Deus também, Ele é justiça, Ele é severidade. O que diz Romanos 11:22? Considera, portanto, a bondade e a severidade de Deus. Considera, portanto, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para contigo, desde que permaneças firme na bondade dele. Do contrário, também tu serás excluído. Considere, portanto, a bondade e a severidade de Deus. Por que você tem que considerar isso? Porque Deus não vai abraçar infiéis. Deus não vai andar com infiéis. Deus não vai apoiar infiéis. Seja fiel. Seja fiel no seu trabalho, você vai prosperar lá. Seja fiel às pessoas que confiarem a você alguma coisa, você vai prosperar lá. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel à palavra dele. Seja fiel. Tenha um caráter de fidelidade em tudo que você fizer. Ei, Deus vai fazer os seus caminhos prosperar. Por quê? Porque os olhos dele estão contemplando os justos, aqueles que contemplam, aqueles que vivem, aqueles que fazem, cumprem a vontade do Senhor. Que o Senhor abençoe a sua vida. Deixa eu orar por você. Eu não sei qual é o contexto da sua vida. Eu sei que esse tema é necessário nos nossos dias, porque hoje em dia, aonde nós vivemos, como diz um ditado popular e baiano, farinha pouca, meu pirão primeiro. Todo mundo quer se preocupar consigo, e eu ando com você até que andar com você não me prejudique. Eu estou com o Senhor até que o Senhor não me prejudique. Nós estávamos falando esses dias aqui, um dia de escola bíblica dominical, por exemplo, uma secretária que está trabalhando, o patrão chega e diz: olha, eu estou entrando para a sala, se alguém chegar e quiser falar comigo, diga que eu não estou. E aí ela fica no dilema, ou ela fala mentira, ou ela fala a verdade, toma uma bronca ou vai ser despedida.
E aí você precisa ser fiel ao Senhor. E existe muita gente nesses pequenos detalhes sendo infiéis. E tem um texto que nós já lemos até aqui, ainda em cima. Olha, deixe de falar mentira. Não fale toda mentira, porque o diabo é o pai da mentira. Seja fiel ao Senhor em todos os teus caminhos. Deixa eu orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu clamo por cada pessoa que ora comigo neste momento, nesta noite, nesta manhã, neste dia. O Senhor conhece, Pai, as limitações, os dilemas, as lutas de cada pessoa que suportou estar conosco até esse momento, para poder refletir acerca da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra ache uma guarida, um esconderijo na vida dessas pessoas que estão nos ouvindo. Que, ó Pai, cada pessoa seja encontrada fiel, para que, ó Pai, no último dia ela possa ouvir: vinde bendito do meu Pai, servo bom e fiel, entra no gozo do meu Senhor. Que cada um naquele dia se encontre fiel ao Senhor. Que cada um, Pai, enquanto está vivendo, possa, pelo Teu Espírito, discernir os seus caminhos de infidelidade, de deslealdade com a Tua palavra. Assim nós oramos e Te agradecemos por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, fique conosco ainda, vamos adorar ao Senhor, porque a Ele seja dado toda a honra, toda a glória, toda a majestade pertence ao Altíssimo. Vamos continuar adorando ao Senhor. Neste momento, aproveite essa oportunidade, se consagre no altar do Senhor e que nós possamos ser a igreja dele em todos os lugares que nós estivermos, que nós possamos exalar o bom e agradável amor de Jesus. Então, em nome de Jesus, se sinta à vontade para adorar e exaltar, porque Ele merece toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, verdade e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Os reinos se abalam,
igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Amém? Que Jesus nos conceda uma semana na graça e na presença dele, em nome de Jesus.